esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Existe uma oração muito conhecida, particularmente por aqueles que participam de uma instituição que tem feito muito bem aos homens, os Alcoólicos Anônimos, a oração da serenidade. Ela é muito breve, muito simples e muito profunda. Diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. As coisas difíceis que acontecem na nossa vida, elas podem ser divididas em duas grandes categorias: as que nós podemos modificar e as que não podemos modificar. E das que não podemos modificar, não as podemos, porque só quem pode modificar é Deus. Já outras podem ser modificadas por outras pessoas. Algumas delas, nós podemos ter acesso a elas e pedir a cada uma delas: me ajude, resolva isso. Outras, não temos acesso a elas. É preciso distinguir umas das outras. Ademais, no Pai Nosso, nós rezamos: seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Vontade de Deus. Como discernir a vontade de Deus na nossa vida? Precisamente naquele problema. A vontade de Deus, genericamente, nós sabemos qual é. Entre verdade e mentira, qual é a vontade de Deus? Verdade. Entre ódio e perdão, qual é a vontade de Deus? Perdão. Entre a justiça e a injustiça, qual é a vontade de Deus? A justiça. Mas isso é em abstrato. Concretamente, naquela situação, como descobrir, como discernir a vontade de Deus para mim? No problema concreto, a palavra de Deus, nessas 4 leituras que nós acabamos de ouvir, nos propõe este argumento: discernir a vontade de Deus. O discernimento é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo, é a vontade do próprio Deus para a nossa vida. Discernere, em latim, significa distinguir, significa separar uma coisa da outra. Não estamos tratando na Bíblia da capacidade humana de colocar uma coisa no seu lugar e a outra coisa no seu lugar. Essa capacidade humana não vem ao caso, não nos interessa. Um profissional sabe perfeitamente o que deve fazer e o que não deve fazer. O conselheiro, aquele que presta assessoria a fulano ou a beltrano, aquele que integra uma firma, uma empresa, um boom de pessoas, de instituições, cuja finalidade é assessorar, é ajudar determinadas pessoas a tomar decisões. Não é disso que nós estamos tratando. Estamos tratando do discernimento, dom de Deus, que consiste em saber aqui e agora qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus. É tipificar: isso vem de Deus, isso agrada a Deus, isso é obra de Deus, ou isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Tem alguma coisa errada. A fumaça de Satanás está se manifestando. Tem alguma coisa errada aí. É mais que um desconfiômetro que se acende, mas é o próprio dom de Deus que vem em ajuda da pessoa e diz: cuidado, aqui a cilada do inimigo, aqui é obra de Satanás, aqui pode se tratar de uma fustigação do mal, aqui pode ser uma intervenção maligna, aqui tal pessoa está a serviço do poder das trevas e você tome cuidado. Ou saia, ou então intervenha e corte, seja incisivo, seja categórico, porque é o fermento do mal para seduzir você, para enganar você, para confundir você. Não por acaso, no Evangelho de hoje, adivinhem quem chegou perto de nosso Senhor para confundir o primeiro Papa. E é isso que torna o discernimento dos Espíritos um dom particularmente necessário. Por quê? Porque o discernimento dos Espíritos é capaz de descobrir nas pessoas acima de quaisquer suspeitas, pai, mãe, esposo, esposa, melhor amigo, uma fustigação do mal. E outra, bem intencionados. Ah, mas eu disse aquilo tão cheio de boa intenção. O inferno está cheio disso. Quem disse que basta boa intenção para você aconselhar as pessoas? Quem disse que porque uma pessoa já demonstrou ser da mais absoluta confiança durante anos, que dos lábios dela só vai sair coisa boa? Engana-se você. A primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E aqui ele procurou devorar Jesus.
se utilizando da emoção de São Pedro. O demônio foi mexer na emoção de São Pedro para tentar tirar de Jesus um propósito. E vamos ver qual é. Jesus precisou dizer na hora: afasta-te de mim, Satanás. Atenção, é o primeiro Papa. O primeiro Papa foi rechaçado por Jesus e chamado de Satã, palavra que significa adversário. O adversário é aquele que é contrário a alguém, nesse caso Deus, é contrário ao plano de Deus. Atentos, porque o tema dessa liturgia, o tema dessas 4 leituras é da maior importância, é da mais crucial vitalidade e necessidade para todos nós. Existe um livro na Bíblia que foi escrito para aguçar essa capacidade em nós. É o livro dos Provérbios. Ele foi feito para ajudar os leitores a discernir. Reparem como começa esse livro, que é um conjunto de máximas, um conjunto de sentenças, de verdades, mas profundamente verdadeiras. São máximas. Cada frase está em um versículo, geralmente, mas são frases de uma sabedoria perene. Vejam como começa o livro dos Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar aos simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Um livro todo feito para nos ajudar a discernir, segundo Deus, pessoas, fatos, acontecimentos, e a tomar decisões sábias, prudentes, sensatas e segundo Deus. Aconselho-vos a ler o livro dos Provérbios e a pedir com essa leitura o dom do discernimento. Vejam, por exemplo, no livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 16, uma máxima sobre o discernimento. Todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência a sua loucura. São Paulo tinha uma admiração, um carinho todo especial por esse dom, de quem ele fala 3 vezes. A primeira vez que São Paulo fala do dom do discernimento é na 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. É um dos dons do Espírito Santo. Diz o apóstolo dos gentios: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro, agora vem o que nos interessa, o discernimento dos Espíritos. E continua: discernimento dos Espíritos. Aqui é uma expressão que evoca a capacidade de distinguir a bondade ou a maldade daquilo que está no nosso espírito. Esse pensamento meu não é de Deus. Essa minha vontade, esse meu desejo não agrada ao Senhor. Quem tem o discernimento dos Espíritos rechaça logo aquilo que ele está pensando, que na verdade é uma fustigação do inferno. Vá lá e mate, vá lá e traia, diga agora tais palavras, não leve desaforo para casa. Já ouviram esse fermento da maldade? Vocês já foram tentados assim? A natureza humana, fustigada pelo poder das trevas, já deixou vocês nessa situação? Pois bem, se nessa hora vocês disseram: Deus meu, afasta de mim esse pensamento, eu não quero fazer isso, passou agora pela minha cabeça algo que não é meu, que não é teu, é do maligno. Discernimento dos Espíritos. Isso não é obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo,
é do espírito de porco. E o discernimento dos outros espíritos, quando alguém chega com uma proposta, você devia fazer isso, você devia dizer aquilo, você devia tomar tal decisão. Alguém chegou para nosso Senhor e perguntou, os apóstolos, eles iam passando pela Samaria e não foram bem recebidos. Eles voltaram furiosos para Jesus e disseram, Senhor, queres que ordenemos que caia fogo do céu para matá-los? Jesus disse na hora, não sabeis de que espírito estáis animados. A frase foi essa. Quase que Jesus dizia, essa proposta é do maligno. Foi ele que colocou na cabeça de vocês o desejo de vingança. Não sabeis de que espírito estáis animados. E descobrir nos acontecimentos, nas situações, agora eu estou diante de uma tentação diabólica. Aqui é uma fustigação do mal. Aqui não tem apenas a natureza humana. Aqui é o poder das trevas que se colocou aqui diante de tal pessoa, de tal acontecimento, de tal situação. É obra de Deus? Não, é obra do diabo. Pois bem, é esse o discernimento que precisamos tanto. Filipenses, capítulo 1, versículos de 9 a 10. São Paulo pede na oração para que não nos falte esse dom. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir, de novo o verbo, o que é mais perfeito, e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. E finalmente, na primeira aos Tessalonicenses 5:25, uma frase pequena, lapidar, que nos ajuda diante de pessoas, doutrinas, instituições, a separar o joio do trigo e dizer isso é bom, isso não é bom. Eis a frase, 1 aos Tessalonicenses 5:25, discernir tudo e ficai com o que é bom. Oh, que bênção! É você fazer essa separação. Quando a gente está fazendo faxina em casa, isso vai para o lixo, isso não fica. A separação, coisa que nosso Senhor vai fazer no dia do juízo final, vai separar os bons dos maus. É esse dom que tanto queremos, de que tanto precisamos. E finalmente, na carta aos Hebreus, que não foi escrita por São Paulo, capítulo 4, versículo 12, nos apresenta a relação entre o discernimento e uma arma, que é infalível, um recurso que é precioso, fundamental. Quem se utiliza desse recurso, quem lança a mão dessa arma, sempre terá um discernimento aguçadíssimo. Será uma víbora, como nosso Senhor Jesus Cristo quer que sejamos, prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. A serpente tem essa capacidade. Ela olha, ela estuda atentamente, demoradamente os hábitos da potencial vítima que ela vai abocanhar, que ela vai matar para se alimentar. Prudentes como as serpentes, mansos como as pombas. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Quem busca o auxílio, o recurso da palavra de Deus, é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Olha o presente que nosso Senhor nos dá. Quem é alimentado, quem busca sempre o recurso da palavra de Deus, diante de um malvado, de uma pessoa de segundas intenções, ela enxerga o que os pobres coitados não enxergam. Entenda-se por pobres coitados aqueles que não dão a mínima para isso, aqueles que não recorrem a isso, aqueles que não valorizam isso. A palavra de Deus ajuda a compreender, até nos olhos.
Há determinadas pessoas que dizem, que fingem que é uma beleza, e você não consegue descobrir na hora o que é que elas pensam, o que é que elas desejam. Mas quem é alimentado pela palavra de Deus discerne pensamentos e intenções do coração. Se não na hora, mas na hora vem o toque de Deus. Cuidado, esteja atenta, pense, reflita, não caia, pondere. Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no outro homem. Atento, atento, não seja imprudente, não acredite com tanta facilidade. É a primeira vez que você está conhecendo essa pessoa, não vá na onda dela, seja cauteloso, etc. E o desdobrar dos acontecimentos nos ajuda a descobrir coisas maravilhosas e aterrorizadoras, para tomarmos a providência cabível. Pois bem, São Paulo, na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, agora olhemos a palavra de Deus, a liturgia que nós acabamos de ouvir, nos coloca quais oferendas diante de Deus, e esse é o primeiro caminho para nós aguçarmos o dom do discernimento, para nós discernirmos. Reparem o verbo distinguir no versículo 2 dessa pequena leitura. Impressionante a profundidade desse pequeno texto. Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Primeiro caminho, primeira medida, primeira providência, para que o dom do discernimento seja sempre aguçado em nós. Eu devo me oferecer a Deus como sacrifício vivo. A palavra sacrifício não evoca necessariamente imolação da própria vida com derramamento de sangue. Não confundir sacrifício com sofrimento. Sacrifício vem de sacrum, sagrado. Faxeré, fazer. Sacrum, faxeré, fazer sagrado. Sacrificium vem de sacrum, faxeré. Fazer sagrado significa esta realidade. Eu a ofereço a Deus para que Ele se aproprie dela, para que Ele tome posse dela, para que Ele cuide dela, para que ela seja pertença exclusiva dEle. Sacrifício da missa, nós oferecemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ó Pai, aquilo que está na patena, o corpo do teu Filho. A vós, ó Pai, aquilo que está no cálice, o corpo do vosso, o sangue do vosso Filho. Muito bem. Sacrificar-se a Deus é dizer: eu sou hóstia viva, eu me imolo, eu me entrego, eu me ofereço, eu me consagro, eu me coloco inteiramente debaixo da vossa proteção, ó Deus Todo-Poderoso. E com tudo aquilo que eu tenho, meu pensamento, meus sonhos, meus desejos, minha vontade, tudo que tenho, tudo que eu sou, minha família, meus projetos, cada coisa que possuo pertence a vós, e quero usar tudo isso, existir, pensar, falar segundo a vossa santa vontade. Aqui está o exercício do culto espiritual de todo o cristão. O cristão, pelo batismo, tem o sacerdócio real, exerce o seu sacerdócio no culto espiritual, precisamente como São Paulo está dizendo na primeira leitura de hoje. Esse é o primeiro passo para que o nosso discernimento seja sempre, como já disse, aguçadíssimo. Segundo passo, segunda providência: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. O Papa Francisco dizia que o cristão é um inconformado com tudo. Ele tem razão, mas nesse sentido, não vos conformeis com o mundo. 3 são os significados da palavra mundo na Bíblia. O primeiro, mundo como criação de Deus. Não é esse o sentido da segunda leitura de hoje. Mundo como criação tem um sentido positivo. Os céus narram a glória, a obra de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus narram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É mundo no sentido positivo. Mas também tem mundo no sentido negativo. É o mundo qual realidade decaída, a criação não segundo o plano de Deus.
a criação sujeita ao pecado, a criação atingida, desfigurada pelo pecado. É esse o sentido. Nesse sentido, nunca devemos nos conformar com injustiça, com mentira, com patifaria, com tudo aquilo que ofende a Deus. O cristão é um inconformado e deve trabalhar para transformar o mundo. Reparem o versículo 2: transformai-vos. Transformar o mundo. O cristão, ele é protagonista ativo da transformação do mundo. E isso tem aplicação em todos os âmbitos da existência humana, em âmbito pessoal, em âmbito familiar, em âmbito coletivo, em âmbito cultural, em âmbito filosófico, em âmbito institucional, em âmbito político, na economia, na cultura, na arte, enfim. O cristão é um atrevido que diz: isso não é conforme o plano de Deus, e eu estou aqui para transformar, para dar o meu contributo. É o sentido do apóstolo Paulo. Portanto, nada de passividade diante de uma realidade que não é conforme o plano de Deus. Mas também, renovando, continua a segunda leitura de hoje, vossa maneira de pensar e julgar. Nós, nesse sentido, tanto podemos evoluir como evoluir. Mas o que significa evoluir? É pensar mais segundo o plano de Deus, é julgar segundo os critérios de Deus. Mas quem nos auxilia nesse sentido? A própria palavra de Deus, como citamos ainda há pouco, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus nos ajuda a melhorar, a aperfeiçoar, renovar nossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir, aí sim, fazendo tudo isso, distinguiremos qual é a vontade de Deus. Mas reparem que maravilha o final da segunda leitura de hoje, porque a expressão qual é a vontade de Deus vem acompanhada de um isto é, ou seja, vontade de Deus é o que vem logo a seguir. E o que é que vem logo a seguir? O que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Essa palavra bom, ela é muito mal interpretada. Vocês já ouviram alguém dizer: fulano é do bem? Certo. Mas se você fica somente nessa frase, bem é uma afirmação muito subjetiva, muito vaga, muito diluída. Porque na mente de uma determinada pessoa, bem pode ser até aquilo que ofende a Deus. Bem é roubar, bem é matar, bem é estuprar, bem é trair a esposa. Contanto que você se sinta bem. Bem, para alguns, é aquilo que faz você se sentir bem. Esse conceito é horroroso. Bem não é aquilo que me faz bem. Bem é aquilo que agrada a Deus. O que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. As três coisas caminham juntas. Uma não pode contradizer a outra. Até porque, no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, um jovem rico se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para ele. Na pergunta, Jesus é adjetivado, é chamado de mestre, mas antes da palavra mestre vem um adjetivo: bom mestre. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde com uma pergunta: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Quando José e Jesus não é Deus, perguntando isso, ele não está querendo dizer que não é Deus, não, exatamente o contrário. Jesus está levando aquele jovem a perguntar: você está me chamando de bom porque eu sou mestre ou porque eu sou Deus? Você quer saber do mestre Jesus ou do Deus que se encarnou, que é mestre? O que você deve fazer para ganhar a vida eterna? Essa é a pergunta. É uma pergunta, portanto, catequética. Mas o que nos interessa é bom mestre. Distinguir o que é a vontade de Deus, o que é bom. Reparem a segunda leitura de hoje. Então, bom só pode ser aquilo que agrada ao bom mestre. Tudo aquilo que contradiz a vontade e o ensinamento do bom mestre não é bom. Então, cuidado com essa expressão: fulano é tão bom. Analise com circunspecção se tal bondade está inserida num contexto de obediência, de fidelidade, de temor a Jesus. Se as palavras e as atitudes daquela pessoa correspondem à vontade, ao ensinamento do bom mestre Jesus Cristo. Está claro? Cuidado
adjetivos, com as palavras tiradas do contexto da Bíblia, porque fora do contexto, texto sem contexto é o quê? Já dizia Pio XII, texto sem contexto é pretexto. Uma pessoa malvada pega essa frase, a vontade de Deus é tudo que é bom. Eu considero que é bom isso, logo fazendo aquilo que eu considero que é bom, eu estou agradando a Deus. Não é nada disso. A nossa vontade, o nosso julgamento não entra aqui em absoluto, mas o critério último é a pessoa, a vontade, o ensinamento de Jesus. O que lhe agrada, o que é perfeito. Deus é perfeito. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Termina assim nas palavras de Jesus, no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Portanto, quando nós buscamos, primeiro pela leitura da palavra de Deus, no exercício do culto espiritual, discernir o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito, temos uma arma poderosa para não sermos enganados, iludidos, traídos, trapaceados, passados para trás, enganados pelas fustigações do mal. E o demônio treme diante daquele que sabe discernir as coisas, daquele que sabe enxergar nas atitudes alguma coisa errada. Alguém já dizia que o diabo faz a panela e esquece a tampa. Pois bem, os malvados, quando se aproximam da gente para nos enganar, para nos manipular, etc., sempre deixam vestígios, e vestígios que aquele que tem um discernimento nos espíritos vai percebendo, vai enxergando e vai juntando as peças do quebra-cabeça. Alguns descobrem com mais rapidez, porque às vezes os discípulos do demônio também são burros, também são idiotas, também são tolos, se expõem com muita facilidade, dão bandeira, como dizem os jovens, e aí se descobre com mais rapidez, como Jesus descobriu: afasta de mim, Satanás. Outros tentando, mas nosso Senhor vai ajudando. Você não descobriu agora, mas o desconfiômetro se acendeu. Uma coisa ele disse que deixou você com uma pulga atrás da orelha. Amanhã tem mais, e ele vai se revelando, vai se mostrando. Ninguém consegue fingir, dissimular por muito tempo. Quando menos espera, a pessoa acaba mostrando para quem veio qual é a sua intenção. Um dia ela tem que se revelar, um dia ela tem que ser explícita, tem que ser clara, e aí, talvez antes você descubra, e quando descobrir, o discernimento dos espíritos vai ajudar você a dizer o que deve ser dito, a tomar a atitude que deve ser tomada. Na primeira leitura de hoje, nós temos o contexto de sofrimento. O profeta está angustiado, foi chamado por Deus para ser o homem da desventura, para anunciar tragédias, desgraças, já que o povo não obedecia a Deus. Jeremias viveu no final dos anos que antecederam o exílio de Babilônia, a destruição de Jerusalém. A sociedade de Israel na época degringolava. O culto quase que paganizado, em muitas situações superficial, hipócrita, não correspondia à vontade de Deus. Sacerdotes comprados, sacerdotes coabitando com o poder também corrupto do rei, da corte, profetas pagos para dizer aquilo que o povo gostaria de ouvir, para vender, para anunciar uma paz ilusória, uma felicidade utópica que não ia acontecer, e somente o profeta dizendo: arrependam-se, senão a desgraça vai vir, senão a tragédia vai acontecer, e vocês, muitos vão morrer, e os que escaparem vão para o exílio. É lógico que com esse discurso Jeremias angariou muitos inimigos, alguns dos quais se diziam seus amigos, e ele reclama: seduziste-me, Senhor, deixei-me seduzir, foste mais forte, tivestes mais poder, tornei-me alvo de ir risando o dia inteiro, todos zombam de mim, clamam contra a maldade, invocam calamidade, todas as vezes que falo, todas as vezes que eu levanto a voz é para fazer isso. A palavra de Deus tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. E aí ele é tentado, talvez por um momento de fraqueza, compreensível,
não aceitável, mas compreensível, ameaçado de morte, rejeitado. Ninguém se aproxima dele, é uma pessoa mal vista, é uma pessoa não grata. Reparem a tentação que passou pela cabeça dele no versículo 9. Não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Ele quer desanimar, ele quer desistir, mas sentiu dentro dele um fogo ardente a penetrar o corpo todo, e ele desfaleceu sem forças para suportar. Quem lê atentamente o livro do profeta Jeremias percebe que se trata de uma pessoa muito sensível, de uma pessoa muito tímida. Ele mesmo diz no início do seu livro: eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Retruca a Deus quando lhe pede para levar a boa nova, para anunciar a palavra dura, intransigente, palavra às vezes que anuncia o castigo, mas palavra que brota de um amor imenso de Deus pelo povo. Quando Deus anuncia o castigo, não é porque Ele quer castigar, é porque Ele quer que o seu povo se arrependa para que não venha a desgraça. E esse profeta deseja a morte. Amados, é verdade que o dom do discernimento nos leva à fidelidade à santa palavra de Deus. E mesmo em situações muito difíceis, isso pode me custar um matrimônio, isso pode me custar um emprego, isso pode me custar uma amizade, isso pode me levar a perder um determinado privilégio. Às vezes entramos em angústia, em aflição, mas o Senhor não permite que desfaleçamos. O Senhor vem em nosso socorro, e além de nos dar o dom do discernimento, dá-nos também o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, dá-nos também o dom da firmeza, o dom da coragem, para enfrentarmos as situações adversas na nossa vida. Cantamos ainda há pouco, com a voz angelical da nossa salmista: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Fostes para mim sempre um socorro. Minha alma se agarra em vós, e com poder de vossa mão me sustenta. Se Deus nos dá a capacidade de discernir o bem do mal, o certo e o errado, o que devemos fazer e o que devemos evitar, dá-nos também a coragem para tomar a decisão certa. Discernir é uma parte da solução do problema, porque é preciso potencializar esse discernimento. Eu já sei o que devo dizer, agora Deus dá-me a coragem de dizer. Eu já sei o que devo evitar, discernimento. Agora, meu Deus, me dê outro dom, o dom da fortaleza, o dom da coragem, o dom da decisão para dizer como Jesus: tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Chegamos finalmente ao Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter dito a São Pedro, no mesmo capítulo 16: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as potências do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fez um elogio a São Pedro, não foi? São Pedro foi pedra, rocha, sobre a qual a igreja de Jesus seria edificada. Pois bem, aquele que disse uma frase inspirada, poucos segundos depois, vai dizer uma frase horrorosa, que procede do próprio demônio. Vejam que mistério. Leiam depois em casa o capítulo 16 até o versículo 18. Nós temos o diálogo de Jesus com São Pedro. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Uns dizem que és Elias, Jeremias, um dos profetas, João Batista. E vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Foi um elogio maravilhoso, não foi? Pois bem, o versículo seguinte é o começo do Evangelho de hoje. Jesus, a partir deste momento, começa a mostrar aos discípulos que deve ir a Jerusalém, que deve sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e mestres da lei, e que deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. São Pedro, nessa hora, poucos segundos depois de ter dito a frase inspirada,
diz uma estupidez insana, diz algo absurdo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Responda-me. São Pedro disse isso cheio de boa vontade? Eu acredito que sim. Quem é que, amando outra pessoa, quer ver essa pessoa sofrer? Calma. Aqui entra o demônio. Aqui entra o demônio. Porque o demônio se aproveita da emoção e vai para o fim e não a causa. O que nosso Senhor pede exatamente no dom do discernimento é isto: eu vou morrer. Mas por que eu vou morrer? Essa é a questão. Jesus, abraçando a cruz, demonstrar-se-á fiel e obediente ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz. São Pedro olhou para a morte de Jesus, não olhou para a razão pela qual Jesus veio até os homens. E a morte vai cumprir a obediência de Jesus ao Pai. A respeito disso, eu tenho um texto. Jesus diz para São Pedro: não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Cuidado, atenção. Alguém vai sofrer e a senhora quer fazer tudo para evitar o sofrimento dela. Cuidado, porque isso pode ser obra de Satanás. Alguém está sofrendo muito e a senhora vai fazer uma proposta para ela não sofrer mais. Cuidado, a senhora pode estar a serviço do poder das trevas. Vamos discernir quando o sofrimento é consequência da fidelidade a Deus, é fruto de um coração obediente a Deus ou não. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, no século IV, atual Istambul, a maior cidade da Turquia, a respeito desse versículo, tem uma explicação fabulosa. O que quer dizer, diz ele, não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens? Quer dizer que Pedro, examinando o assunto com raciocínio humano e terreno, julgava vergonhoso e indecoroso que Cristo padecesse. Mas o Senhor, repreendendo-o, disse-lhe: não é para mim indecoroso padecer. Tu é que julgas isto com pensamentos carnais. Porque se tivesses ouvido minhas palavras com o sentido de Deus, livre de todo pensamento carnal, compreenderias que isso é para mim o mais decoroso. Tu pensas que o padecer é indigno para mim, porém eu te digo que é intenção diabólica que eu não pereça. Se Jesus não morresse na cruz, Jesus seria desobediente ao Pai, infiel ao Pai. Foi para isso que ele veio. Quando Jesus começou a se angustiar, ele disse: Pai, que devo dizer, salva-me desta hora? Mas foi para isto que eu vim. Pai, glorifica o teu Filho. Já o glorifiquei e o hei de glorificar mais uma vez. Pois bem, amados, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 25, Evangelho de hoje, Jesus diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Estamos aqui porque queremos seguir Jesus. Ele não pede para abdicarmos bens materiais, mas a nós mesmos. O que significa renunciar a nós mesmos? A nossa identidade, a nossa dignidade, aos nossos direitos? Nada disso. Devemos renunciar àquilo que em nós é ofensivo a Deus, desagrada a Deus, é um empecilho para nos santificarmos, é um entrave para que a graça de Deus cresça em nós e realize frutos abundantes. Eis a renúncia. Tudo o que nós temos vem de Deus, exceto o pecado. O Senhor não pede para renunciar àquilo que procedeu dele, mas aquilo que na nossa vida não procedeu dele, é isso que devemos renunciar: o pecado, o homem velho, aquele de que fala o apóstolo Paulo
diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, a realidade antiga passou. E São João, no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz: eis que eu faço novas todas as coisas, o novo céu e a nova terra, que substituíram o antigo céu, a antiga terra, a criação desfigurada pelo pecado. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. E cruz aqui não deve ser interpretada como sofrimento, como dificuldade, como tarefas, como compromissos. A nossa cruz é a cruz de Cristo. O que é que Jesus está carregando até o Calvário? Está carregando o peso da obediência ao Pai. A cruz da Senhora é ser obediente a Deus até o fim. Esqueça, nunca fale que sua cruz é o seu sofrimento para educar os filhos, é sua dificuldade financeira, é sua saúde debilitada. Isso pagão tem. E pagão não suporta a cruz, não aceita a cruz, não reconhece que é Deus aquele que morreu na cruz. A nossa cruz é a cruz de Cristo. Estamos crucificados com Cristo. São Paulo diz, 2 Coríntios 4, de 10 a 11: trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então, estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. E finalmente ele diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Expliquemos a primeira parte para concluirmos a homilia. O que é salvar a minha vida? Que significa perdê-la? Eu salvo a minha vida quando não quero compromisso com aquele que se perdeu na cruz por mim. Salvar a minha vida significa: eu não quero compromisso. Eu não quero compromisso com a palavra que é exigente, com esse Deus que cobra de mim, com esse Deus que tem um plano concreto para a minha vida. Salvar-me disso é eximir-me disso, é não aceitar isso, é querer uma vida sem este compromisso, sem esta responsabilidade. O que significa então salvar a vida? É perdê-la. Eu vou me perder desde já, porque não vou para o céu, porque serei condenado, porque é exatamente isso que o demônio quer, uma existência sem Deus, sem obediência a Ele. E finalmente, quem perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Cuidado com a interpretação dessa frase, porque o demônio pode tentar insinuar que quando Jesus disse perder a vida, é dizer, sendo cristão católico praticante, você vai perder tantas oportunidades boas, você não vai poder viajar, não vai poder se divertir, não vai poder mais experimentar o que de bom a vida oferece. Não vale a pena ser cristão. Vai ser uma vida de muita frustração, só de proibições, de nãos e nãos e nãos. Não é verdade, é mentira dele. Perder a minha vida significa exatamente isto. Reparem a frase, por favor: quem perder a sua vida por causa de mim. O segredo não está em perder a vida, o segredo está por causa de Jesus. Por causa de Jesus, eu não mais me pertenço. O que é perder um relógio? É dizer, eu não tenho mais domínio sobre ele. Eu não sei onde ele está, eu não posso dispor do relógio. Não estou encontrando o relógio. Enquanto ele está perdido, eu não tenho posse dele. Eu não tenho domínio sobre ele. O que é perder minha vida por causa de Jesus? É dizer, o domínio da minha vida agora é Jesus. O Senhor da minha vida agora é Jesus. Aquele que rege meus pensamentos agora é Jesus. Aquele que rege os meus passos agora é o ensinamento de Jesus. Isso é perdição para o mundo. Você vai deixar se guiar por isso. Você vai viver agora por causa dessa palavra, por causa de mim, por causa da palavra do Senhor. Eu estou perdido para o mundo. Esse é o sentido de se perder. Isso de forma alguma vai tirar do Senhor, da Senhora, a possibilidade de desfrutar tudo o que de bom, segundo a leitura de hoje, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Tudo o que é bom que a vida oferece. Continue a ser católico romano. Perca-se para Jesus. Entregue-se a Jesus. Coloque-se sob o domínio de Jesus, por causa de Jesus. E você vai desfrutar tudo o que de legítimo, de puro, de santo, de agradável a vida lhe oferece. O cristão não está proibido de comer uma boa pizza, de participar de uma conversa agradável, de se divertir, de ir ao estádio nacional,
Uma cerveja eu não gosto, mas o vinho eu gosto. Eu não abro mão do vinho. Pois bem, nada de bom, de gostoso, de puro, tire o pecado. E tudo que a vida lhe oferece de bom, de gostoso, de diversão, de maravilhoso, que possibilita a você momentos agradáveis, você já está perdido, porque você pertence a Cristo. Desfrute de tudo isso, não tenha receio, aproveite tudo de bom que a vida lhe oferece. Mas atenção, segundo a leitura de hoje, distinguindo a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Nesses parâmetros, divirta-se. Mas você está perdido, você não pertence a você mesmo, você pertence a Cristo. Você já é do Senhor, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.